Olá, você está no canal Descobrindo e hoje vamos descobrir um pouco sobre os celtas e seus contos. Se interessou, se acomode aí e curta o vídeo. Os celtas são originários da região da Europa Central e se espalham desde a Península Ibérica até a Península da Anatólia. Ocuparam locais dos atuais países Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria, República Tcheca, Eslováquia e etc. A língua falada pelos celtas era da família linguística indo-europeia. Uma vez que são os primeiros povos a usarem o ferro na Europa, foram considerados os propulsores da Idade do Ferro. Eram grandes apreciadores das artes. A música celta era realizada por trovadores, druidas, bardos e dançarinos, geralmente acompanhadas por diversos instrumentos como flautas, gaitas de foles e harpas. Atualmente, esse estilo é muito popular em diversos países europeus de origem celta, fazendo parte da música folclórica irlandesa e escocesa. Hoje em dia, há diversos festivais de música celta pelo mundo. A influência celta é sentida até hoje através de festas como Halloween, lendas como Tristão e Isolda, a música folclórica irlandesa e idiomas como o galês e o gaélico. As crenças celtas envolvem muito misticismo, e vamos apresentar aqui 3 de seus contos. Nunc Lavi, 1901. Considerada uma das mais sombrias criaturas da Escócia. O Nunc Lavi era um monstro horrendo e maligno. Sua casa era o mar, mas para se locomover em terra, montava um cavalo de aspecto tão horripilante quanto ele. Havia quem pensasse que cavalo e cavaleiro eram um só e que essa era a forma do monstro. Se as plantações eram destruídas por inundações ou pragas, se os rebanhos caíam nos penhascos, à beira do mar, se uma epidemia se espalhava furiosamente entre os homens ou animais, tudo era atribuído ao Nunc Lavi. Seu hálito era venenoso, caindo como uma geada sobre as plantas e como doença fatal sobre a vida animal. Os longos períodos de seca também lhe eram atribuídos. Por alguma razão desconhecida, esse monstro tem aversão à água fresca. Graças ao Sr. Tami, famoso por ter escapado das garras do Nunc Lavi atravessando a água corrente do riacho, sabemos a sua aparência. A parte inferior dessa criatura era um enorme cavalo com boca tão grande quanto a de uma baleia, de onde saía um hálito imundo, barbatana sobre as suas patas e apenas um olho, vermelho como fogo. Sobre seu dorso, parecia brotar um homem enorme sem pernas e com braços que quase alcançavam o chão. Sua cabeça gigantesca ficava rolando de um ombro para o outro. Mas a parte mais tenebrosa dessa criatura era o fato de ela não ter pele. Toda sua superfície exibia apenas carne viva, vermelha, com sangue negro como piche correndo por veias amarelas, e tendões brancos esticando e contraindo conforme o monstro se movia. O Violino de 9 centavos, 1904. Os leprechauns são criaturas místicas pequenas, também conhecidas como sapateiros do mundo das fadas. São sempre machos e levam uma vida solitária. Como a maioria das fadas, o leprechaun tem um som distinto associado a ele, reconhecido pelo toque de um minúsculo martelo de sapateiro que anuncia que ele está perto. O conto tem como protagonista um rapaz irlandês. Como é citado na primeira estrofe, os pais eram irlandeses e na Irlanda ele nasceu. Esse, como muitos dos contos da mitologia celta, foram enriquecidos desde a época medieval. A Irlanda e a Escócia foram um dos diversos países que mais preservaram os contos célticos, e muitos deles possuem criaturas mágicas. No conto, onde o rapaz irlandês obteve um violino vermelho por apenas 9 centavos, o jovem sempre levanta cedo para ver o dia raiar e tocar junto com o canto do pinta-roxo. Numa noite agradável de junho, o rapaz irlandês conheceu um leprechaun, que foi até ele por conta de seu violino, se apresentou e pegou um instrumento vermelho e pôs-se a tocar uma canção tão bela que quem ouviu se comoveu. Aquele pequeno ser mítico então diz ao irlandês como ele tem sorte,
pelo seu nascimento e pelo violino. Após a canção, o Leprechaun devolve um instrumento ao rapaz e sai saltitando pela colina. O jovem irlandês nunca mais viu aquele ou outro duende, mas ainda podia ouvir o vento soar como um lamento. Seria o lamento daquela criatura mística que queria tanto ter a mesma sorte que o rapaz? Tan Lin, 1860. O conto inspirou diversas obras atuais e possui algumas variações, mas em geral, a história é do jovem amaldiçoado pela rainha das fadas e salvo pelo seu verdadeiro amor. Tan Lin tem sido um conto amado por séculos, tanto por causa da magia do conto, quanto porque é um conto tradicional centrado na ousadia e bravura feminina. A história começa com a jovem Jeanette indo para a Floresta Proibida, onde Tan Lin está, uma floresta protegida pelas fadas e que para sair dela com liberdade deve-se pagar um tributo, seja um anel, um manto ou a própria virgindade. Ao adentrar a floresta de Catterhog, a jovem arranca uma rosa e então conhece Tan Lin. As rosas são um dos itens mais simbolicamente imbuídos na mitologia. Eles representam desde paixão e luxúria até os ideais de pureza. Nessa história, as rosas são descritas como uma das flores protegidas pelas fadas, e assim, o desafio de Jeanette em viajar para a Floresta Proibida é agravado por ela arrancar uma flor proibida. Ao arrancá-la, ela entrou no mundo da magia e do mistério. Em outro sentido, ao agarrar uma flor associada ao romance, ela inicia sua interação com Tan Lin, reivindicando a flor para si mesma, prenunciando seu próximo defloramento. Vale dizer que ela é uma donzela e as rosas são a flor simbólica da Virgem Maria na mitologia católica. Jeanette e Tan Lin se apaixonam e a jovem volta para sua casa grávida. Por ser uma herdeira de um lorde, as coisas se tornaram ainda mais complicadas. Como virgem, ela seria valiosa para o casamento de alianças políticas. Mas agora, estando deflorada, sua vida está em risco, o que explica algumas versões em que lhe é sugerido o aborto. Mas Jeanette não se intimida. Na conversa no salão de seu pai, um cavaleiro diz que todos os homens estarão em apuros agora, e a resposta de Jeanette é que ela não dará a nenhum deles o nome de seu filho. Isso significa que, embora ela reconheça sua gravidez, ela se recusa a permitir ser forçada a um casamento para manter alguma aparência de honra. Ela afirma a seu pai que seu amado é um elfo, uma criatura fora dos limites do reino mortal e das leis. O que quer dizer que um casamento não poderia acontecer, já que em muito folclore as fadas tinham medo da igreja. E então, ela parte para a floresta para rever Tan Lin. Em desespero, pergunta se ele conhece a cristandade ou se entraria numa capela. Ali lhe é revelado que o jovem na verdade era um cavaleiro, que quando voltava com seu avô da caçada, foi pego pela rainha das fadas e amaldiçoado a viver ali. Ele diz para Jeanette que, ao fim de 7 anos, o inferno cobra o que é seu, e que ele seria o próximo sacrifício na noite das bruxas. Tan Lin pede para a jovem salvá-lo, indo para Miles Cross à meia-noite, quando ocorrerá o desfile do povo das fadas. No mito celta, era um festival para celebrar a conclusão do ano e uma noite mágica quando as barreiras entre os reinos dos mortais enfraqueciam, permitindo transições e mudanças. Ele explicou como fazer. Primeiro deixaria passar o cavalo negro e o marrom, e o cavalo branco estaria ele. Ela devia derrubá-lo e segurá-lo com força em seus braços. Ele seria transformado em várias provações, uma serpente, um leão e uma barra de ferro quente, mas ela não deveria soltá-lo, e ele amaria a ela e ao seu bebê. É um teste de bravura e força de Jeanette, como qualquer herói que enfrenta um desafio. Também é um teste de sua devoção e amor por Tan Lin. Através das provações, ela é apresentada a imagens falsas, destinadas a assustá-la, e ela só pode ganhá-lo se tiver certeza do que realmente está segurando.
A provação exige grande coragem e grande amor. Por fim, ele se transformará em um carvão em brasa, e ela deverá jogá-lo no poço, onde voltará humano e nu. Então, ela o cobrirá com seu manto, o que é tradicionalmente um sinal de proteção. Jeanette faz tudo o que lhe fora instruído e salva Tamin. No final da história, a Rainha das Fadas fala sua ira contra o homem que partiu, desejando ter arrancado seus olhos ou seu coração para impedir seu resgate. E aí, o que achou das histórias? Gostaria de conhecer mais? Deixe nos comentários. Não vai embora ainda, que tal conhecer as cores de cada mês? Se você curtiu, se inscreva no canal que o próximo vídeo será excepcional. Também seja membro, se torne um descobridor oficial por apenas R$ 2,99. Receba o selo por tempo de assinatura, 4 emojis exclusivos e apareça no mural dos apoiadores do canal ao final dos vídeos. Você também poderá votar nas enquetes exclusivas para que o tema dos próximos vídeos tenha prioridade ou sugerir vídeos novos. Venha ajudar o canal.